Salve, salve galerinha do Monte, estamos aqui para continuar a falar das cartilhas do Enem. E hoje a gente vai falar da competência 2. Então pegue seu material e vamos subir o monte. Meu nome é Anderson Rabelo e esse canal é um monte de letras e hoje a gente vai falar da competência 2, que ao meu ver, ela e a competência 3 são, vamos dizer assim, o coração da redação. É o que tem de mais importante para poder a gente desenvolver aqui. Claro, tudo é importante de forma equilibrada, mas é aquilo que me chama mais atenção na hora de escrever a redação. E se você chegou aqui de repente e ainda não viu os outros vídeos sobre as cartilhas do Enem, então clique aqui no card para poder assistir em ordem para depois chegar aqui, beleza? A C2 diz especificamente: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Eis aqui o esqueleto da redação. Se está falando de compreensão do tema, aqui você vai ter que entender o que é que o tema está lhe pedindo e fazer relação com tudo aquilo que você já viu no seu dia a dia, que você já leu, e trazer para dentro do seu texto. Isso eu acho que é o mais complexo do texto dissertativo argumentativo e o mais importante dentro da estrutura do texto dissertativo argumentativo, que é avaliado aqui na competência 2. Bom, dito isso, eu já posso até dizer que acabou. Era só isso mesmo. Um abraço para vocês e tchau! Brincadeira, ainda tem muita coisa para falar aqui. Algumas coisas, como eu sempre digo, são específicas do corretor e eu não vou falar aqui. Mas a cartilha eu sempre deixo aqui embaixo para você poder baixar e dar uma lida. Mas aquilo que de fato interessa pra gente, eu vou desenvolver nesse vídeo. Então, vamos acompanhando. É nessa competência que você tem que prestar bastante atenção e compreender, como a própria competência diz, aquilo que o tema está lhe pedindo para desenvolver. Então você aqui não pode de jeito nenhum desviar do tema e nem tangenciar. Tenha cuidado, o desvio do tema você zera, a gente já viu nesse vídeo aqui. E o tangenciamento? Professor, o que é tangenciamento? Era o que eu ia explicar agora. Tangenciamento é estar próximo do tema, mas não necessariamente dentro dele. Então, se você pegar um tema como o de 2019 que diz a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se você falar apenas de democratização, você utilizou um dos termos do tema, mas não utilizou todo, então você tangenciou. Se você falar de cinema, você também está tangenciando porque você não falou de todo o conteúdo que a temática lhe pede. E se você falar de democratização do Brasil, você na verdade fugiu do tema, porque não é democratização do Brasil. A gente está falando da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Não é nem o acesso ao cinema. Acesso ao cinema é uma coisa, a democratização é outra. Então, a dica que eu já deixo aqui para vocês é: aborde todas as palavras que estiverem no tema para que você não corra o risco de tangenciar ou desviar o tema. Aqui também é analisado se você copia os textos de apoio ou não. Por quê? Cópia do texto de apoio é estritamente proibido. Isso a gente já falou no primeiro vídeo dessa série que a gente está abordando aqui. Então, se você copiou o texto de apoio, os corretores vão simplesmente riscar a parte que tem cópia e considerar somente o que é autoral. E aí, se você fizer maior parte do seu texto de cópia, você zerou. Mas, se você apoiar os seus argumentos em cima desses textos, você pode. Mas aí fica um problema. Seu texto fica pobre. É interessante que você leia o tema e na mesma hora entenda quais são as citações que eu posso fazer, qual o referencial que eu posso trazer para dentro do meu texto. Aí você me pergunta, mas como eu vou adivinhar o tema do Enem? Exatamente, meu querido, não vai, leia. Mas lá na cartilha diz alguma coisa sobre a abordagem completa do tema. E o que é essa abordagem completa do tema? Isso é quando você utiliza um repertório legítimo, pertinente e concatenado com o seu texto, o que eles chamam de uso produtivo dos argumentos. Mas vamos mais além, vamos aprofundar essa cartilha. O que são esses 3 pontos que eu trouxe aqui para você agora? O repertório legitimado
é toda aquela fala que você traz, todo o repertório teórico que você traz, toda a vivência que você tem, tudo aquilo que você vai trazer para o seu texto, mas é necessário que estejam linkados com as áreas do conhecimento. E aí você vai ter conceito, percurso histórico, todas essas coisas que a cartilha também aborda muito bem e que você já está cansado de saber que a gente fala em sala de aula direto. A pertinência diz respeito exatamente a isso que você está trazendo, se faz sentido junto ao tema. Ou seja, se você traz alguma coisa que não tem nada a ver com o tema, nada a ver com o que você está discutindo, aquilo não é pertinente. É como aquele seu primo chato que chega na hora do lanche e quer roubar uns 3 biscoitos seus, sendo que só falta um pouquinho para acabar. E o uso produtivo diz respeito diretamente à relação desses argumentos que você trouxe, que já estão linkados com o tema, mas tem que estar linkados também à sua discussão. Então nada adianta trazer Bauman, trazer qualquer outro referencial se não tiver nada a ver com aquilo que você está discutindo no seu texto. Então preste atenção quando você estiver escrevendo o que é que você está discutindo para poder ver se aquela referência cabe no texto, porque se não couber, você vai perder ponto. Por quê? Vai ganhar ponto nos outros dois que eu falei, mas vai perder nesse uso produtivo porque não traz uma produtividade àquilo que de fato você está discutindo. E aqui vai uma dica: tenham muito cuidado com esses textos prontos que vocês encontram por aí, com essas dicas que vem uma base de texto que você pode encaixar em qualquer tema que vier, porque é muito preocupante isso. Pode ser até que dê certo em alguns momentos, mas, primeiro, você vai ter um texto repetitivo, porque muita gente vai estar usando ele. Segundo, você pode correr o risco de trazer um referencial que não encaixe com aquilo que você está discutindo, que não encaixe com o seu tema, e isso vai ser pior para você. Então, tenham cuidado quando virem essas notícias por aí, esses textos por aí pela internet, beleza? O restante do texto é aquilo que eu sempre repito, é coisa para avaliador. Não interessa tanto a gente aqui. Mas, como eu disse, eu deixo sempre o link da cartilha para você baixar. Mas ainda tem um ponto que eu quero discutir aqui com vocês. Mas antes desse ponto, eu gostaria de lembrar uma coisa. Você tem um tema lá que a gente já falou, né, específico. E é interessante que a gente aborde as palavras desse tema para poder a gente não correr o risco de fugir do tema ou de tangenciar, como eu já falei aqui. Mas existem algumas palavras que são sinônimas. Inclusive, o Enem de 2018 utilizou como sinônimo de internet a palavra browser, a palavra WhatsApp, Netflix, porque eles pressuporam que isso era dentro da internet. Mas eu quero que vocês tenham cuidado com isso, tenham um pouco de sensibilidade a isso, porque para não correr um risco de perder por uma besteira, utilize a palavra que tiver lá, a palavra-chave, pelo menos uma vez no texto, para que você não tenha esse perigo. Nesse caso o Enem fez isso, mas não é sempre que eles fazem isso. E a outra coisa que eu queria abordar, que eu disse que era importante dentro dessa competência, que inclusive está lá na matriz referencial, é justamente o tipo textual. A gente fala de um texto dissertativo argumentativo. Isso também já foi dito no primeiro vídeo. Se a gente traz mais de 50% de outro texto, outro tipo de texto, você perde a sua prova. Então, o texto é dissertativo ou argumentativo. Eu posso usar traços da narrativa? Algumas vezes é possível, mas atenha-se ao tipo de texto, dissertativo ou argumentativo, senão você pode perder. Isso é avaliado também na competência 2. Combinado? Lá eles falam de partes textuais. O que são essas partes textuais? São os parágrafos que você está utilizando. Então, tenha cuidado para poder não fugir o tipo textual. E tenha cuidado também para que não seja uma parte embrionária quando você começar a trazer o seu texto dissertativo argumentativo. Aprofunde, veja como é a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Eu já falei dele aqui no canal, é só também dar uma olhadinha no card aqui que você vai saber como é que escrever esse texto. Enfim, tenham atenção àquilo que você está escrevendo. Lembrando que existem outros vestibulares e a gente está falando aqui de Enem. Mas outros vestibulares também podem pedir narrativa, enfim. Mas o Enem, e é disso que a gente está tratando, das cartilhas do Enem, falam especificamente do texto dissertativo argumentativo. Então, pelo amor de Deus, ou de quem quer que você acredite, faça um texto dissertativo argumentativo. Pronto! Isso é a competência 2. Então, é compreender qual o tema que está sendo trabalhado, aplicar no texto dissertativo argumentativo e trazer todas as referências de leituras que você já fez na sua vida e daquilo que você já viu no seu dia a dia também. Aqui nesse texto é super importante que você seja estratégico.
mas esse eu vou deixar para um outro vídeo para falar um pouco sobre estratégia, tudo bem? E aí, curtiram o vídeo de hoje? Então não esquece de dar o like aqui embaixo, que é importante pra gente. Se você é novo aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Siga a gente também nas redes sociais, lá a gente sempre está postando material também, e é bem interessante essa interação nossa. E por fim, hoje a gente termina por aqui, na semana que vem a gente vai falar da competência 3, então não perca o próximo vídeo. Bom, por hoje é só, um abraço para vocês e tchau!